Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deverias praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, estamos aí com Jesus falando esses ais. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 42 até o 46. É importante notar que, quando Jesus fala esses ais, que para nós ele vem sempre como uma forma de condenação. Quando nós estamos com pessoas, que nós estamos vivendo alguma situação, e lá no fundo vem aquele desejo de vingança, nós dizemos: ai, você vai ver. Eu me lembro que lá na Bahia, quando eu era pequeno, nós falávamos assim, destar, ou seja, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver, eu vou me vingar. Só que Jesus, ele não está usando nesse aspecto, ele está usando no aspecto de fazer com que eles se situem e eles percebam que eles estão errados e que eles precisavam mudar. Então os fariseus, os mestres da lei, eles se consideravam os puros, os santos, e além de tudo, eles oprimiam as pessoas com o cargo que eles tinham. Por isso que Jesus está falando aqui que eles pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Eram pessoas assim prepotentes, soberbas. Eles eram muito orgulhosos. Jesus agora está alertando, mas é importante notar aqui uma coisa. O desejo de Jesus de salvar aqueles homens era tão grande que não existia respeito humano. Infelizmente, o respeito humano tem dominado os corações de muitas pessoas. A gente fica com medo de falar, de ofender, o outro vai se sentir ofendido, então vemos que o outro está no erro, mas vai se deixando. Aí tem gente que diz: eu vou rezar, aí já coloca o compromisso de levar aquela outra pessoa à mudança, aí coloca a responsabilidade, melhor dizendo, né, nas mãos de Deus. Eu vou rezar, mas não chama atenção, não leva a pessoa à tomada de consciência. Claro, aqui eu não estou falando de uma questão de condenação do outro, mas que com caridade.
Nós precisamos levar o outro a tomar consciência dos seus erros. Mas se eles não querem sair dos erros, aí já não é mais problema nosso. Nós precisamos sempre ter dentro de nós esse pensamento. Nós precisamos ajudar o outro a se salvar. Nós estamos fazendo uma caminhada e a qualquer momento a morte ela chegará. Embora ninguém queira pensar nisso, embora as pessoas elas rejeitam essas questões, elas acham que elas ainda vão durar muito tempo, muitos anos de vida, e as coisas não são bem assim. Pode ser que duremos e pode ser que não duremos. Então, Jesus, ele começa a falar com veemência, com força, mas com caridade, para ver se eles tomam consciência. Ai de vós, ai de vós. E aí, tem aqueles que por humildade ouvem, mas tem aqueles que querem permanecer no erro e se sentem ofendidos. Aí aqui é interessante o versículo 45. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Eles estavam se sentindo insultados, vejam só. E vocês viram que Jesus ele não entra em discussões e continua a falar novamente? Então Jesus respondeu: ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Eles tentam intimidar Jesus, mas Jesus continua dizendo: ai de vós, porque Jesus veio para nos salvar. As pessoas que não querem mudar de vida, elas vão sempre agir como esses mestres da lei. Insulta-nos também a nós. Ou seja, para de ficar falando isso. Nós não gostamos. Nós não queremos que o Senhor fique apontando os nossos erros. Cuida da tua vida. Não é assim que as pessoas hoje fazem? Vejam o método que as pessoas usam hoje, porque elas não querem assumir os seus erros, e são erros grandiosos que poderão interferir na questão da salvação, e elas se utilizam desses meios. Olha, os mestres da lei falaram o quê? Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus continua firme e ele não tem respeito humano. Vamos ver na prática dos tempos de hoje. Por exemplo, na primeira leitura de hoje, depois vocês peguem e leiam Gálatas, capítulo 5, do versículo 18 até o 25. Jesus vai dizer assim: irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Olha, as obras da carne aqui são os pecados. Os pecados que poderão nos levar à condenação eterna. Então Jesus agora vai elencar quais são esses pecados. Fornicação. A fornicação é a relação sexual antes do casamento. Então, se duas pessoas estão namorando e elas têm relação sexual, isso chama-se fornicação. Se uma mulher, ela casou na igreja, ela largou a igreja
ela casou, ela largou o esposo e agora está convivendo com com um homem, e esse homem é solteiro. Então, a mulher, ela está adulterando, porque ela é casada. O homem, no caso, como ele é solteiro, está convivendo com essa mulher, ele está fornicando. Isso é fornicação. Compreendeu? Mas, meus irmãos, pecado mortal do mesmo jeito. Então, vamos continuar. Aí São Paulo diz: a libertinagem, devassidão. Não é verdade que o mundo hoje está nessa devassidão toda? Aí ele fala da idolatria. A idolatria aqui não vamos entender, eu estou falando para nós católicos, porque nós temos ali a imagem de Nossa Senhora, nós temos a imagem dos santos. Isso aqui não é questão de idolatria, porque nós adoramos a Deus nas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós veneramos esses santos que viveram uma vida santa e estão diante de Deus. Então nós veneramos, nós ficamos admirados e olhamos para eles, pedindo também para que um dia nós possamos nos salvar como eles nos salvaram, ou como eles foram salvos. Agora, a idolatria aqui é a idolatria do sexo, a idolatria do dinheiro, porque a pessoa acha que é o dinheiro que vai salvá-la, e quem nos salva é o nosso Deus. Então tem pessoas apegadas ao dinheiro, chama idolatria. Então, não sejamos idólatras. Não vamos atribuir às coisas ou às pessoas aquilo que só Deus pode nos dar, que é a nossa salvação. Aí, prosseguindo, feitiçaria, os feiticeiros, pessoas que vivem buscando essas pessoas para propagar o mal. Por exemplo, aquela pessoa que procura um feiticeiro para pedir a ele para fazer uma feitiçaria para aquela pessoa que vive fazendo mal para ela. Isso é idolatria, viu? A feitiçaria é uma idolatria. Primeiro que está buscando em quem? Porque Deus não vai fazer o mal para ninguém. Então está buscando quem? Os demônios. Para que os demônios possam fazer o mal para o outro. Isso é idolatria, isso é pecado contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E também no segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. Inimizades, contendas, ciúmes. Olha o que é que São Paulo está dizendo. Iras, intrigas, discórdias, facções. Olha quantas facções existentes nos tempos de hoje. Invejas, bebedeiras. Olha a bebedeira. Orgias de todo tipo e coisas semelhantes a estas. Agora vejam a conclusão de São Paulo. Eu vos previno, como aliás já o fiz lá na carta aos Coríntios, nós vemos também São Paulo elencando todas essas coisas. Agora vejam, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estão entendendo? Não vão herdar o reino de Deus por viverem assim. Aí, de repente, você convive com uma pessoa que é sua amiga ou seu amigo, é viciado na bebida, é viciado no álcool, ou é viciado nas drogas. E você tem amizade com essa pessoa, e você sabe que isso não convém, que isso vai levar a pessoa à condenação eterna, e você não fala nada. Você não diz nada. Em nome da amizade, você não fala nada. E aí, isso se chama
o que eu disse antes, respeito humano. Você quer estar sempre na boa com aquela pessoa e você sabe que ela está errada, você não fala nada para ela. Essa é a primeira coisa. Então, essas pessoas que você convive, você já chamou ela, mas com caridade, já mostrou, já disse para ela que esse tipo de coisas não são boas? Você entendeu? E aí, quando você, vamos supor que você já tenha falado, aí a pessoa que não quer mudar, ela se defende. Você está me julgando, não é assim que eles dizem? Então, quando elas dizem assim, vocês estão me julgando, você está me julgando, então ela está dizendo assim, pare de falar, que eu vou continuar e pare de me julgar. E ainda diz assim, Deus me conhece. Realmente, Deus conhece. Você, beberrão, Deus te conhece. E aqui está dizendo que você que é beberrão, que não quer mudar de vida, você vai para o inferno um dia. Deus te conhece sim, esse ato. E ainda bem que Deus te conhece. E Deus está te chamando à conversão, à mudança de vida, e você não quer mudar. E quando o seu irmão, seu amigo, está dizendo para você cuidado para a coisa, você se ofende igual os fariseus que estão dizendo aqui, mestre, assim insulta-nos também a nós. E aí Jesus dá uma neles também. Você já viu aquela história? Você é preconceituoso? A pessoa vive lá, essas questões aí de homem com homem, mulher com mulher. Aí, como um cristão, você conhece essas pessoas. Aí você vai lá, você é amigo dela, mas você nunca falou nada. Você está convivendo com ela, nunca chamou ela para dizer, olha, meu irmão, você precisa sair dessa vida, porque Deus condena essa prática. Deus não condena o fato de você ter essa tendência, mas Deus condena o fato de você praticar. Isso é uma orgia. E lá no capítulo 18 do livro de Levítico, versículo 23, diz que Deus abomina esse tipo de prática. Ele diz que homem não pode deitar com homem, que um ser humano não pode deitar com animais. Depois lá no livro do Deuteronômio vai dizer também, no capítulo 22, se não me engano, versículo 7 ou 5, que um homem não pode se vestir como mulher. E a mulher, no caso, não pode se vestir como homem. Aí você convive com essas pessoas, aí essas pessoas dizem, você é um católico diferente, você nunca me condenou, você nunca me falou nada. Quer dizer, ele está dizendo que você nunca chamou a atenção dele. Então você, em nome da amizade, você não chama nada, ele diz que você é um católico diferente. Mas enquanto você não falar, você está levando, em nome da amizade, você está permitindo que o outro se condene. Está entendendo? Então o outro precisa saber, uma vez que você é amigo, e o amigo é aquele que ajuda o outro no caminho da salvação, o amigo é aquele que leva o outro para o céu, ajuda ele a ir para o céu. Então você, com caridade, você vai lá e chama. Aí só que na hora que você chama, que você vai conversar, essa pessoa ela vai ter duas alternativas. Ou ela vai dizer muito obrigado, meu irmão, ninguém nunca me falou isso. Ou ela vai dizer, você é homofóbico. Você está vendo? Então, quando diz, você é homofóbico, o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo, você não tem nada a ver com isso, você é preconceituoso, você não quer me aceitar do jeito que eu sou. Não, não é que a pessoa não queira aceitar ela como ela é. É que Deus não quer que viva assim. E aí entra o que São Paulo está dizendo. Imagina aquela pessoa que você quis ajudar, ela quer permanecer naquele pecado, achando que ela vai se salvar no pecado. E São Paulo está dizendo aqui que não herdarão o reino dos céus. Então, depois que você falar, você vai dizer assim, então tá bom, nós não vamos agora viver como inimigos, vamos continuar como amigos. Uma vez que você não quer mudar, eu rezarei por você.
aí saiba que agora a amizade ela vai ficar comprometida. Talvez ele nem queira nem mais saber de você ou ela. Mas você fez a sua parte. Como a pessoa ela é adulta, então cada um tome as suas decisões. Se a pessoa acha que ela vai entrar no céu, na orgia, se ela acha que ela vai para o céu um dia, vivendo um relacionamento, um homem com homem, uma mulher com uma mulher, o que é que você pode fazer? Só que na Sagrada Escritura está dizendo que não herdarão o reino dos céus. E aí se amplia, né, para os que roubam, aqueles que estão matando, aqueles que estão vivendo essas questões de aborto e tudo mais. E você já fez a sua parte. Mas o que você não pode é fazer como se nada tivesse acontecendo e o seu irmão, o seu amigo está caminhando para a perdição eterna, porque a condenação não acontece nesta vida, é na outra. E você nunca falou nada, né? E depois que morre vai dizer que a pessoa foi para o céu. Foi para o céu? Tem certeza? Uma vez que a Sagrada Escritura condena todos esses tipos de coisa, está compreendendo? Então Jesus não teve respeito humano porque Jesus queria a salvação daqueles homens. E aí o outro se sente ofendido. Assim você falando assim, insulta-nos para continuar no erro. Você é um homofóbico, você é isso, você é um preconceituoso. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus veio nos salvar. Deus veio nos tirar do erro. E aí nós devemos fazer isso como? Com essa caridade que São Paulo está dizendo, que são os frutos do Espírito Santo. Então tem caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Aí ele diz, contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Então, se a pessoa ela diz ser de Deus, se ela diz que ela ama Jesus Cristo, então ela precisa crucificar. Ou seja, é preciso fazer renúncia. Quem quiser me seguir, disse Jesus, renuncie a si mesmo. Renuncie a essa prática, renuncie à bebida, renuncie às orgias, renuncie à bebedeira, como eu falei, renuncie aos ciúmes, à ira. Senão a pessoa não herdará o reino dos céus. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida, é o Salmo 1. Então, isto é seguir o caminho da vida. Você está entendendo? E eu pergunto para você, com as pessoas que você se relaciona, você sabendo que aquelas pessoas estão no erro, mas claro, você reconheça também os seus erros. Tenha humildade. E até diga para a pessoa, olha, eu não sou tão santo assim não, eu também tenho os meus erros. E se existem coisas em mim que você vê, me ajude, me corrija. Mas qual tipo de relacionamento você tem com os seus amigos, sabendo que você é um católico e sabendo que a vida dele é uma vida errada? Você já teve essa conversa? Se você já teve, você já não está pecando mais por omissão. Mas se você não teve, você é um omisso. Você não tem amor a essa pessoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salvai almas.